Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos finalizar o nosso código de ética, né? Anexo à resolução COFEN 564. Estaremos tratando do capítulo 4, das infrações e penalidades. Artigo 103. A caracterização das infrações éticas e disciplinares, bem como a aplicação das respectivas penalidades, regem-se por esse Código sem prejuízo das sanções previstas em outros dispositivos legais. Artigo 104. Vem trazendo o conceito de infração. Então, a infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que impliquem desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética, bem como a inobservância das normas do sistema COFEN e Conselhos Regionais de Enfermagem. Artigo 105. O profissional de enfermagem responde pela infração ética ou disciplinar que cometer ou contribuir para sua prática, quando cometida por outra dela obtiver benefício. Então, ele responde, né? Até quando outra pessoa comete, mas ele teve benefício daquilo. Então, ele também tem que responder por essa infração. Artigo 106. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, dos atos praticados ou dos atos omissivos e dos resultados. A infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem. No caso, é esse processo aqui, né, gente? É a CEP, o nosso Código de Ética. Então, ele vem trazendo quais são as penalidades que a gente pode ter, né, perante aí algum fato, né, alguma infração que a gente cometer. Então, artigo 108. As penalidades a serem impostas pelo sistema, conforme o que determina o artigo 18 da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes. A primeira, advertência verbal. A segunda, multa. A terceira, censura. A quarta, suspensão do exercício profissional. E a quinta, cassação do direito ao exercício profissional. Então, a primeira, advertência verbal, ela consiste na admoestação ao infrator, né, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. Então, vai ser apenas aquela advertência, né, que vai ser feita ao infrator de forma reservada com duas testemunhas. Segunda, a multa ela consiste na obrigatoriedade de pagamento de 1 a 10 vezes o valor da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator. Né? Então, a multa, né, você tem que pagar um valor pela sua infração. A censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais do sistema COFEN e conselhos regionais de grande circulação. Então, vai ser divulgado lá, né, essa repreensão que você teve nas publicações do COREN, do COFEN. A quarta, suspensão. Consiste na proibição do exercício profissional por um período de até 90 dias, né, e será divulgada também nas publicações oficiais do Conselho. Então, você fica 90 dias de suspensão. A quinta, a cassação consiste na perda do direito de exercer a enfermagem por um período de 30 anos, tá? Então, essa é muito séria. Se o seu direito for cassado, você vai ficar 30 anos, né, sem poder exercer a enfermagem. As penalidades aplicadas deverão ser registradas no prontuário do infrator. Artigo 7. Nas penalidades de suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retirada, né, ou seja, retida no ato da notificação, não poderá exercer, né, na suspensão e cassação, e todas as categorias em que for escrito,
sendo devolvida após o cumprimento da pena, no caso da cassação, após o processo de reabilitação. Artigo 109. As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional são de responsabilidade do Conselho Regional de Enfermagem, né? E a pena de cassação é de competência do Conselho Federal. Então, olhem, advertência verbal, multa, censura e suspensão é o COREN que realiza, Conselho Regional. A cassação é somente, né, o Conselho Federal de Enfermagem que vai realizar. Parágrafo único. Na situação em que um processo tiver origem no Conselho Federal e nos casos de cassação do exercício profissional, terá como instância superior a Assembleia de Presidentes do Conselho de Enfermagem. Artigo 110. Para a graduação da penalidade, a respectiva imposição considera-se a gravidade da infração, as circunstâncias agravantes atenuantes da infração, o dano causado e o resultado, os antecedentes do infrator. Então, quando a penalidade se agrava muito, né, vai ser considerada aí a gravidade. Se for uma coisa muito grave, a infração, a penalidade vai ser maior. O dano causado e o resultado. Se teve algum dano nesse momento, por exemplo, se for um paciente, e pela sua infração ele teve um dano causado, né, um dano grave, a penalidade vai agravar, né? E o antecedente do infrator também, se já teve alguma infração antes, se não, né? Tudo isso agrava a penalidade. Artigo 111. As infrações serão consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. São consideradas infrações leves as que ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade, ou aquelas que venham a difamar organizações da categoria ou instituições, ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. Então, essas são as infrações consideradas leves. As infrações consideradas moderadas, né, é que provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa, ou ainda que causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Infrações moderadas, né? Você pode ter feito um cuidado, causado um dano ao paciente, né, mas esse dano temporário, passou. Então, é infração moderada. Não ficou ali permanente. 3. São consideradas infrações graves as que provocam perigo de morte, debilidade permanente, né, no sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa, ainda que causam danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. Então, aqui é um dano que causa risco de morte ou debilidade permanente, né? Então, você fez um cuidado errado, o paciente ficou debilitado, né? Teve um dano ali que nunca mais vai voltar a ser o normal. Isso é uma infração grave. 4. São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem a morte, debilidade permanente de membro, sentido ou função, dano moral irremediável na pessoa. Então, se a gente fez um cuidado que provocou a morte da pessoa, né? Ou provocou a debilidade de membro dela, né? Alguma parte do corpo fosse em movimentação, e aquilo lá nunca mais, né, vai voltar a ser o normal. Isso é uma infração gravíssima, né? Gravíssima pelo cuidado. Então, a gente vai responder uma penalidade altíssima ali de acordo com as penalidades do COREN, né? São consideradas circunstâncias atenuantes, ou seja, circunstâncias que vão diminuir essa penalidade, né? Ter o infrator procurado logo após a sua infração, por sua espontânea vontade, evitar ou com eficiência, evitar ou minorar as consequências do seu ato, né?
isso aí vai diminuir. Se ele procurou, né, evitar ou minorar aí a consequência do seu ato, isso já vai ser atenuante, né? Ter bons antecedentes profissionais. Se a pessoa tem bons antecedentes profissionais, esse caso dela pode ser gravíssimo, né? Mas eles vão ver por que aconteceu aquilo. Realizar atos sob coação ou intimidação ou grave ameaça. Se a pessoa foi ameaçada a fazer aquilo, né? Aquele ato, cometer aquele ato, né? De gravidade ali. Ter confessado espontaneamente a autoria da infração, né? Então a pessoa não omitiu, ela confessou que foi ela. Isso também atenua a pena. Ter colaborado espontaneamente com a elucidação dos fatos. Então ela colaborou, explicou o que aconteceu, por que ela agiu daquela forma. Artigo 113. São consideradas circunstâncias agravantes uma pessoa que é reincidente, ou seja, ela já cometeu uma infração antes, né, de alguma coisa, e voltar novamente a cometer uma infração. Então, isso já agrava a pena, aumenta a pena, né? Causar danos irreparáveis. Isso agrava a pena, né? Como a gente falou, isso é gravíssimo. Cometer infração dolosamente. O que é doloso? Né? Questão de cometer aquilo porque ela quer, né? Não culposo. Lembrar sempre da palavra culposo e doloso, né? Culposo quando a gente não tem intenção. Doloso quando a pessoa tem a intenção, né? Cometer a infração por motivo fútil ou torpe. Por algum motivo, uma raiva, alguma coisa, né? Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, né? Então, continuar fazendo isso. Aproveitar da fragilidade da vítima, cometer infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional. Tudo isso aumenta a pena. Ter maus antecedentes profissionais, alterar ou falsificar prova ou concorrer para a desconstrução do fato que se relacione com o apurado na denúncia durante a condução do processo ético. Então, tudo isso, se a pessoa fazer, vai agravar o fato, tá? Então, as penalidades, né? Elas serão aplicadas cumulativamente quando houver infração em mais de um artigo. Então, essa parte aqui do capítulo 5 vem mostrando quais artigos deste Código de Ética a penalidade vai ser aplicada. Um exemplo aqui. A pena de advertência verbal ela é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos 26, 28, 29, 30, 31. Vocês vão lendo, voltam lá nesses artigos para ver quais são eles, tá? Um exemplo aqui, o 26. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o Código de Ética, né? Então, se a pessoa não, né, fazer cumprir esse Código de Ética, não conhecer o Código de Ética, já pode ser aplicado uma advertência verbal aqui, de acordo, né, com o nosso capítulo 5, onde ela é aplicada. O 116 aqui vem falando, né, a multa ela é aplicável em quais artigos, né? Então, tá aqui, ó, artigo 51, 52, né, e etc. A pena de censura é aplicável nos casos de infrações que está estabelecido no artigo 31, 41, etc. e tal. Artigo 118. Pena de suspensão. Ela é aplicável nos casos de infrações que está estabelecido no artigo 32, 41, 42 e assim vai, gente. O 109. A cassação. Ela vai ser aplicada no 45, 64, 70, 72, 73, 74, 80, 82, 83, 94, 96 e 97. Então, a cassação é o mais sério, né? Que é a perda do direito profissional por 30 anos. Então, vamos lá ver o artigo 45 para ver qual é esse motivo, né? Que a gente pode perder esse direito profissional. Então, tá aqui um exemplo, ó. Prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
Então, se a gente não prestar essa assistência livre disso e ocorrer danos, a gente pode perder o direito profissional de exercer a profissão por 30 anos. É isso que tá querendo dizer aqui, tá bom? Gente, e é isso, tá? Por enquanto é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. E obrigada pela atenção. Tchau, tchau, galera.